O Ministério Público Federal deu um parecer favorável para que o caso do Robinho continue andando no judiciário aqui do país. Para explicar para vocês o que está acontecendo, vocês lembram, né, da notícia que o Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália. E agora, essa sentença italiana precisa ser homologada no Brasil para que o Robinho possa cumprir a pena no Brasil. Inicialmente, o governo da Itália pediu o quê? Veio aqui, bateu no Ministério lá das Relações Exteriores, bateu no Ministério da Justiça e disse: gostaríamos que o governo brasileiro provocasse o judiciário para extraditar o Robinho. Aí fala, não, pode parar por aí. A extradição está fora de cogitação porque a Constituição brasileira impede extradição de brasileiros. Então não tem essa possibilidade. Aí o governo italiano disse o seguinte: então queremos que ele cumpra a pena aí. Ah, tudo bem, isso nós podemos discutir aqui. Não é comum isso, viu, Cláudio Humberto? O mais comum é de homologação de sentença estrangeira para ações na área civil, por exemplo, divórcio, esse outro tipo de coisa. Isso acontece. Até a emenda constitucional 45, quem fazia isso era o Supremo Tribunal Federal. Hoje quem faz isso é o STJ. Então mudou ali a competência de quem faz a homologação da sentença estrangeira. Qualquer sentença estrangeira pode ser homologada pelo Brasil? Não, claro que não. Tem crime que tem em outro país e não é crime aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, você mentir para o juiz, perjúrio, crime. Foi condenado por isso, veio para o Brasil, não podemos condenar aqui. Essa parte da pena não vai ser computada. Por quê? Porque aqui no Brasil, mentir para o juiz, por incrível que pareça, não é crime. A testemunha não pode mentir. O réu pode mentir, porque isso é encarado aí como um exercício de defesa, para não atrapalhar de alguma forma. Então é só para dar um exemplo do que está acontecendo nesse caso do Robinho. O crime ele é muito parecido. Eu fui até olhar a legislação italiana por curiosidade, e nós tivemos uma alteração no Código Penal que acabou com aquela história de estupro e atentado violento ao pudor. Tudo foi unificado para o estupro. E é justamente uma tendência que os países têm feito para assemelhar o capítulo dos crimes sexuais. E aqui no Brasil hoje nós temos uma legislação muito parecida com a da Itália. Até as penas são bem parecidas. Então eu acredito que não haverá dificuldade. E acredito sim que o Robinho vai ser preso daqui a alguns dias. Do Ministério Público dando parecer favorável, falta a manifestação da defesa do Robinho e depois disso o processo está pronto para o julgamento. Se fosse na Espanha, ele não escapava, não. A homologação da sentença, viu, Sônia, lá pelo STJ, vai emitir uma carta que vai ser entregue pelo representante, aí, que no caso é o governo brasileiro, para o juiz de primeira instância da Justiça Federal, da comarca onde reside o Robinho, e ele pode então cumprir a pena aqui no Brasil. Esse é o resumo da ópera aí para você que não estava entendendo tudo que está acontecendo sobre o caso do Robinho, viu, Cláudio? É inquietante, né, que as pessoas cometam um crime em qualquer lugar do mundo e acabem sendo protegidos pelo fato de serem brasileiros, nacionais, né? Não podem ser alcançados, por exemplo, por extradição. Nenhum país extradita os seus nacionais, por mais bandido que seja. Mas assim, é muito ruim a gente ver isso, né? Mas de outro lado, tendo inclusive, considerando o caráter inédito de uma eventual decisão que parece certa no STJ de homologar a sentença da justiça italiana, assim, em que medida isso está acontecendo ou poderá acontecer? Porque Robinho é uma figura famosa, né? Certamente não é o primeiro caso de condenado na Itália que conseguiu escapar da Itália, chegou ao Brasil e nem por isso há nenhuma decisão conhecida de E é o contrário, brasileiros. né, Cláudio? Como o caso Pisolato. Exatamente. A gente viu o caso de Cesare Battisti, né? O Cesare Battisti aqui, por exemplo, fugiu da Itália e ficou aqui um tempão, né? Só foi preso ali, uns 15 anos depois, já no governo de Jair Bolsonaro. Um terrorista perigoso, cruel, que matou 4 pessoas com requintes de crueldade, uma covardia incrível, né? Chegou a atirar numa adolescente de 15 anos, porque que havia testemunhado o assassinato do próprio pai. Ele atirou para matar no menino, achou que o menino estava morto,
mas essa foi uma das principais testemunhas contra o terrorista, no César Batista, foi exatamente esse garoto que sonhava ser jogador de futebol, mas aquele tiro que não o matou, o deixou paraplégico, e até hoje é uma daquelas testemunhas mais vigorosas contra o terrorista, né? Porque eliminava as testemunhas. Então, assim, foi difícil encontrar testemunhas dos assassinatos, dos 4 assassinatos que foram provados contra ele. E esse cara se refugiou no Brasil, mas só que ele era italiano e, portanto, cabia extradição. Brasileiro não. A história lá do banqueiro Salvatore Catiola é que ele tinha dupla nacionalidade. Então ele se refugiou na Itália, e aí se ficou lá amparado na cidadania italiana, porque, como eu disse, os países não extraditam seus nacionais, e ele era considerado um nacional, era considerado um italiano. Foi preso somente porque deu a bobeira de sair da Itália, e aí foi reconhecido pela polícia num hotel em Monte Carlo, ali no Principado de Mônaco, que acabou em cana. Mas essa coisa que é preciso acabar no mundo, né? Quando se trata de bandido, de gente criminoso, gente que foi de fato condenada, não deveria haver nenhum obstáculo à extradição. Se o cara cometeu o crime em determinado local, né, se cometeu o crime na Inglaterra, na Itália, onde quer que tenha feito isso, tem que cumprir pena lá. Sem dúvida nenhuma, o crime não foi cometido lá, então tem que cumprir pena lá.